Bendito seja Deus! Eu trago hoje uma palavra para aquele que deseja ser bem-sucedido em tudo o quanto faz. Está escrito no livro de Provérbios, o capítulo é o 2, e diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares no teu coração os meus mandamentos, ouvindo atentamente a sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência ou discernimento, e por entendimento alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata, e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o que significa temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e como um escudo protege os que caminham na sinceridade, ou em integridade. Pois guarda os passos do justo, aquele que pratica a sua palavra, e protege o caminho dos seus santos. Esse é um conselho de Deus para todo aquele que deseja prosperar nos seus caminhos e ter uma vida de paz, uma vida sossegada, uma vida segura. O primeiro passo é obedecer a Deus em tudo. É dar ouvidos ao que Ele diz, prestar atenção no que a Bíblia ensina e praticar, porque nada foi colocado na Bíblia por acaso. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 até o 34, Jesus disse: Em Mateus capítulo 6, versículo 24 até o 34, Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tem pessoa que passa a vida toda preocupada com coisas materiais e por demais atarefada com os cuidados do mundo. Sequer tem tempo para ler a Bíblia, não para meditar naquilo que Jesus ensina e depois vive reclamando da vida. Algumas pessoas são tão avarentas que elas são incapazes de fazer qualquer coisa se não for por dinheiro. Tem pessoas que não são capazes de ajudar nem mesmo os seus próprios familiares. Só fazem alguma coisa se for em troca de dinheiro. Mas essas pessoas, elas se esquecem que a vida é mais do que o dinheiro. E a obediência e o respeito a Deus vale mais do que todo o ouro do mundo. O Senhor Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15: Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E Jesus então contou uma parábola dizendo o seguinte: O campo de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele dizia consigo: o que eu vou fazer? Porque eu não tenho onde recolher os meus frutos. Então ele disse: eu vou fazer isso, eu vou derrubar os meus celeiros e vou edificar outros maiores. E ali eu vou recolher todos os meus cereais e os meus bens. Então eu poderei descansar, porque eu terei mantimento e dinheiro para muitos anos. Vou poder descansar, comer, beber e viver regaladamente. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus então terminou dizendo o seguinte: assim é todo aquele que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Então preste atenção no que Jesus está dizendo aqui. Voltando no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, Jesus disse: por isso eu vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Então Deus está falando para você, não se preocupa tanto com as coisas do mundo. Claro que você tem que trabalhar, claro que você tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua família, mas você precisa ter um tempo para buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus, porque Deus é que dá a verdadeira sabedoria, e a bênção de Deus é que enriquece e não traz consigo dores. Jesus disse, olhai para as aves do céu, elas não semeiam e nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Você não vale mais do que um passarinho para Deus? Claro que vale. Se Deus alimenta as aves, por que não vai te alimentar? Então é claro que você tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, mas em primeiro lugar você tem que ter um tempo para você ler, ouvir, meditar e orar, colocar diante de Deus as suas ansiedades. Porque se você se preocupar só com as coisas deste mundo e não buscar a Deus, pode acontecer igual Jesus falou daquele homem. Essa noite pedirão a tua alma, e aí? A sua correria toda, o seu trabalho todo, tudo que você fez, ajuntou, guardou, para quem fica? Assim, Jesus falou, assim é todo aquele que ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então veja você que aquele que procura ouvir a palavra de Deus, ele recebe uma sabedoria tal, qual em nenhuma escola ele poderia encontrar. Meditar nas palavras de Deus nos torna sábios. E além disso, a sabedoria que nós adquirimos de Deus, ela se torna um escudo ao nosso redor, que é capaz de nos livrar completamente das astutas ciladas do inimigo. Se você é uma pessoa que está sempre atarefada, não tem tempo para nada, está sempre preocupada com as coisas deste mundo, é bom você parar e começar a separar um tempinho do seu dia a dia para ler, para pelo menos ouvir a pregação da palavra de Deus. A ansiedade, a preocupação que nós temos pelas coisas do mundo são incapazes de nos socorrer na hora da necessidade. Jesus falou no versículo 27 de Mateus capítulo 6, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que estáis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, Jesus disse, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Porque todas estas coisas os gentios procuram, os povos procuram. Porém, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estas são as palavras de Jesus. Como eu já disse, essa sabedoria não se adquire em escola alguma. Quem buscar de todo o coração entender as Escrituras, procurar viver de acordo com a vontade de Deus, esse vai encontrar a verdadeira sabedoria. E a pessoa que procurar se aprofundar nos ensinamentos de Deus e buscar a revelação de cada palavra, como se procura tesouros escondidos, a essa pessoa vai ser dado o conhecimento de Deus. E então ela vai passar a entender o que significa temor do Senhor, que não quer dizer ter medo de Deus, mas respeitá-lo como Pai e colocá-lo como verdadeiro Senhor da sua vida. Porque, como diz no 2º capítulo de Provérbios, versículos 6, 7 e 8,
O Senhor é quem dá sabedoria, e da boca dele procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. E como um escudo, presta atenção nisso, como um escudo protege os que caminham na sinceridade, pois guarda os passos do justo, que é aquele que pratica a sua palavra, e protege o caminho dos seus santos, daqueles que se separam para fazer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, e sabe-se lá o que está por vir, mas de uma coisa você pode ter certeza: como um escudo, Deus protege os que vivem de acordo com a sua vontade, porque Ele guarda os passos do justo e protege o caminho dos seus santos. Quer ser uma pessoa sábia? Quer ter a mão de Deus sobre você, te protegendo, te guardando de todo mal? Então busque ouvir e aprender a palavra de Deus. E respeite aquilo que Ele falar no seu coração. Tudo que você entender, pratique. Viva de acordo com aquilo que você entendeu da palavra dele. Seja íntegro, seja honesto, seja justo em todos os seus caminhos. E se aparte da corrupção do mundo, se separe para servir a Deus, porque assim você será santo de Deus. Porque vamos ler de novo nos versículos 7 e 8, está escrito: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Como um escudo protege os que caminham na sinceridade. Guarda isso no seu coração, pois Ele guarda os passos do justo, daquele que pratica a sua palavra, e protege o caminho dos seus santos, ou seja, daquele que se afasta das coisas erradas e se separa para viver de acordo com o que agrada a Deus. Deus quer te abençoar. Faça a sua parte, porque a dele Ele já fez. Vamos orar agora? Então feche os teus olhos, coloque as duas mãos no coração e diga para o Senhor que você precisa dele. Cante. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Pai amado, precisamos de ti. Queremos aprender mais de ti.
precisamos ser sábios, Senhor. Precisamos encher o nosso coração com as Tuas palavras, para que nós não venhamos a tropeçar e nem a cair nas astutas ciladas do diabo. Dá-nos, Senhor, o conhecimento, a sabedoria, para que não nos desviemos do caminho verdadeiro. Ensina-nos a Te respeitar e a andar segundo a Sua vontade, porque assim não temeremos o mal, porque sabemos que estaremos seguros, porque como um escudo o Senhor está ao nosso redor. Dá-nos poder para resistir às tentações. Conserva-nos em santidade, porque de Ti vem a capacidade do homem se manter santo. Isso é separado da corrupção do mundo. Eu Te agradeço pelo Teu conselho e por tudo quanto o Senhor tem falado ao meu coração a cada dia. Dá-me mais da Tua palavra, Senhor. Dá-me mais entendimento, mais discernimento, mais sabedoria. E abra as portas para que estes ensinamentos alcancem cada vez mais almas para Ti. Pai, eu Te peço agora por essa pessoa que está me ouvindo. Estenda sobre ela as Tuas mãos poderosas. Derrame sobre ela o Teu poder libertador, quebrando as correntes que têm prendido ela no mundo do pecado, nos vícios, na angústia, no sofrimento. Cura as enfermidades. Protege ela da ação do inimigo, Pai. Eu Te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Graças a Deus.